Se inscreva, curte e comenta. Não sei mais em que dia estamos. Meu calendário morreu junto com meu marido. Desde então, os dias só têm nome em função do sofrimento. O dia em que a sogra me olhou com aquele desprezo infinito. O dia em que Mateus nasceu. O dia em que meu leite desapareceu. O dia em que ela colocou minhas malas na porta. Esse último é o que dói. Tenho 26 anos. Deveria estar no melhor da vida, segundo o que as mulheres mais velhas costumavam dizer antes de meu marido cair daquele andame. Agora tenho o corpo de alguém com 50, a alma de alguém com 100 e uma criança que depende totalmente de mim para respirar. Meu marido, Otávio, morreu aos 28 anos. Ele caiu de uma escada em um trabalho de bico. Aqueles trabalhos que você pega por desesperação, sem segurança, sem proteção. O capataz disse que foi culpa dele por não ter prestado atenção. A polícia não investigou. A empresa não respondeu. Eu recebi um atestado de óbito e as contas que ele tinha deixado em aberto. A sogra me recebeu nos primeiros dias. Você não pode ficar na rua, minha filha, disse, com aquela voz melosa que as pessoas usam quando estão sendo falsas. Eu acreditei, acho que precisava acreditar. 14 meses. Isso é quanto tempo eu aguentei antes de descobrir que você não pode ficar na rua. Realmente significava, você pode ficar em meu porão se conseguir pagar seu próprio alimento. Ela controlava tudo. Controlava quanto eu comia. Controlava quanto meu filho dormia. Controlava o momento em que eu podia sair de casa. Nunca, basicamente. Viúva nova é perigosa, ela dizia para as vizinhas, sorrindo aquele sorriso que tinha veneno dentro. Quando Mateus nasceu, pensei que as coisas mudariam. Que ver um neto, um bebê nascido de seu próprio sangue, quebraria aquele gelo que tinha no lugar do coração. Eu era tão ingênua. Ele nasceu em uma manhã de setembro, pequeno, rosa, perfeito. A parteira colocou ele nos meus braços e eu chorei. Não de tristeza, de alívio, de sensação de que finalmente tinha algo que era completamente meu, algo que ninguém poderia tirar. A sogra entrou no quarto, olhou para meu filho por exatamente 3 segundos e saiu sem dizer nada. Os primeiros meses foram de uma luta silenciosa. Eu alimentava meu filho com meu próprio corpo. Meu leite abundante, forte, vindo de um lugar dentro de mim, que ainda conseguia criar vida mesmo quando tudo ao meu redor era morte. Eu dormia poucas horas. Acordava a cada som que ele fazia, vivia para aquele bebê, e a sogra vivia para me tirar dele. Ele está muito mimado, ela dizia quando ele chorava. Você está o estragando, deixe ele chorar. Deixe ele aprender que a vida é difícil. Eu deixava ele chorar. Meu peito doía de contenção. Meus instintos gritavam para pegar ele e abraçá-lo, mas eu obedecia. Porque ela era dona da casa. Porque eu não tinha outro lugar. Porque ser mãe significa fazer coisas que destroem você em partes pequenas. Depois, aos 3 meses, meu leite começou a secar. Não foi de repente. Foi gradual, como um rio que vai baixando de nível sem você perceber até o momento em que está completamente seco. Eu comia menos. A sogra tinha reduzido minha porção. Para você aprender o valor das coisas, ela disse. Meu corpo, já fragilizado pela gravidez, pela falta de sono, pela tristeza, começou a desistir. Meu leite desapareceu. E o choro de meu filho, aquele choro que já era fraco por causa da fome, começou a morrer também. Essa é a parte que ainda me acorda à noite. Não é o medo, é a memória daquele silêncio. De um bebê que deveria estar gritando para o mundo, mas que tinha desistido. De saber que ele estava morrendo nos meus braços e que eu não podia fazer nada porque estava presa em uma casa que não era minha, com uma mulher que não tinha coração. A sogra entrou no quarto 3 dias depois que o leite tinha sumido. Olhou para meu filho, menor, mais amarelado, quase translúcido. Você não serve nem para alimentar seu próprio filho, ela disse. Você é um fracasso.
Seu marido tinha razão em sair de casa. Ele não suportava você. Otávio nunca tinha dito isso. Eu tinha certeza, mas naquele momento, debilitada, desesperada, quase acreditei. À noite, ela colocou minhas malas, que ainda tinha guardadas debaixo da cama, na porta da frente, 2 sacos de plástico, uma bolsa, tudo o que eu tinha. Você sai amanhã cedo, antes que o bairro acorde. Não quero que as pessoas vejam você saindo daqui. Elas vão pensar coisas sobre minha família. Não perguntei para onde. Não discuti. Não implorei. Simplesmente assenti com a cabeça. Porque ser mãe também significa saber quando sair. A cidade grande me cuspia. Caminhei pelas ruas, segurando meu filho contra meu peito, como se pudesse absorvê-lo dentro de mim novamente, como se pudesse protegê-lo só de estar perto. As pessoas passavam direto. Mulher jovem com um bebê pequeno é invisível nas cidades grandes, a menos que você esteja pedindo esmola. Aí você fica hipervisível, um incômodo que as pessoas querem tirar de seu campo de visão. Os abrigos estavam lotados. Volta amanhã, diziam. Talvez tenhamos uma vaga, mas amanhã era um conceito abstrato quando meu filho estava morrendo. Eu dormia em parques, em filas de instituições, embaixo de viadutos quando chovia. Minhas roupas ficaram podres, meu corpo ficou mais magro. E Mateus, meu pequeno, continuava secando. Ele tinha parado de chorar completamente no 10º dia. Sabe aquela coisa que as pessoas dizem sobre um bebê que para de chorar? Que é bom porque ele não faz barulho? É mentira. Quando um bebê para de chorar, é porque desistiu. É porque o corpo dele não tem mais força para convocar ajuda. É porque ele está começando a morrer. E você fica sabendo disso. Realmente fica sabendo. Pela ausência de som. Eu tentava tudo. Eu oferecia meu dedo com um pouco de água açucarada. Ia para as farmácias suplicando por leite em pó. Um farmacêutico, um homem mais velho com olhos tristes, me deu 2 potes. Você não me viu, ele disse. Ninguém pode saber que eu fiz isso. Eu usei aquilo com cuidado, dosando cada grama, esticando cada pote o máximo que conseguia. Durou 8 dias, depois terminou. Depois disso, voltei a oferecer água com açúcar, água com sal, qualquer coisa líquida que pudesse entrar em um corpo pequeno demais. Na rua você aprende que existem graus diferentes de solidão. Existe a solidão de estar sozinho em um quarto. Existe a solidão de estar entre multidões que te ignoram. E existe um terceiro tipo, o pior, que é estar com alguém que depende totalmente de você enquanto você está completamente desamparo. Naquela noite, quando dormi embaixo do viaduto e acordei com meu filho com febre alta, entendi que tinha chegado ao fim. Não era decisão minha mais, não era bravura ou força de vontade, era física, simples. Meu filho estava morrendo e eu não tinha ferramentas para salvá-lo. Então rezei. Eu não sou religiosa. Nunca fui. Meu pai era ateu. Minha mãe era indiferente, e eu cresci achando que Deus era um conceito que pessoas fracas usavam para explicar o mundo. Mas naquela noite, eu rezei. Rezei para tudo. Para Santa Bárbara, para Oxalá, para Jesus, para Alá, para a energia do universo, para qualquer coisa que estivesse me ouvindo. Por favor, sussurrei para o escuro, segurando meu filho quente contra meu peito. Por favor, deixa ele viver. Deixa ele viver. E eu faço qualquer coisa mesmo. Vendo minha vida, meu corpo, minha alma, qualquer coisa. Naquela noite, não dormi. Mateus dormiu. Aquele sono profundo que é quase morte. Seu corpo queimando de febre, seu corpo pequeno lutando contra uma infecção que eu não podia curar. O sol nasceu vermelho naquela manhã. Não é poesia, era realmente vermelho, aquele avermelhamento que vem quando tem fumaça no ar, quando há algum fogo acontecendo em algum lugar do mundo. Peguei meu filho e saí andando. Não tinha direção. Tinha apenas a necessidade de sair daquele lugar de concreto, daquele lugar que tinha rejeitado a gente. Caminhar era fazer algo. Era a ilusão de estar em controle.
A estrada começou a aparecer depois de alguns quilômetros. A cidade dava lugar a casas espaçadas, depois a áreas vazias, depois a terra pura. E a terra aqui em Tocantins é diferente. É vermelha como sangue, é viva, é quente. O sol do interior te queima diferente. Não é só na pele, é dentro. É como se o calor penetrasse suas células e você começasse a derreter de dentro para fora. Minha boca estava seca, meus lábios rachados e sangrando um pouco. Meus pés descalços, porque meus sapatos se despedaçaram dias atrás, deixavam marcas de sangue na terra vermelha. Mateus estava imóvel, seus olhos abertos, mas sem foco. Seu corpo leve como ar, como se já estivesse virando espírito. Caminhei por horas, talvez dias. O tempo tinha virado uma coisa estranha, sem marcação. E foi quando comecei a ver sinais, ou alucinação, ou misericórdia divina. Uma porteira velha, enferrujada, torta, quase invisível por causa do mato que crescia ao seu redor. Tinha uma sensação de estar esperando por alguém, de estar aberta para alguém específico. Eu não pensei. Meu cérebro tinha parado de trabalhar algum tempo atrás. Era apenas instinto agora. Entrei. O mundo mudou. Não foi uma mudança dramática. Não havia anjos, não havia luz dourada. Havia apenas uma fazenda, velha, silenciosa, parada no tempo como um inseto preservado em âmbar. Uma casa grande, de tijolo vermelho, com o telhado parcialmente aberto. As janelas sem vidros, as portas soltas nas dobradiças, tudo deteriorado, tudo descascando, tudo em processo de desaparecimento. Mas havia algo que não fazia sentido. Havia ordem no caos, havia método no abandono. As ferramentas no curral estavam penduradas nas paredes. Os sacos de sementes estavam organizados em prateleiras. E quando entrei na cozinha, havia alimento. Arroz em potes de vidro, feijão num balde de plástico, açúcar, café em grãos inteiro esperando ser moído e água. Uma torneira no canto da cozinha de ferro oxidado que soltava gotas regulares em uma bacia de metal. Água limpa, fresca, como se alguém ainda estivesse vindo aqui para manter aquilo funcionando. Meu instinto gritava, armadilha, mas meu filho estava morrendo nos meus braços. Coloquei Mateus delicadamente no chão, num pano que encontrei limpo, bem preservado. Peguei água na bacia com minhas mãos e brinquei para ele beber. Seus lábios estavam secos demais para sugar. Então eu colocava a água na boca e esperava ele engolir. Gota por gota. Ele engoliu. Era um movimento tão pequeno, tão frágil, mas era movimento. Era vida resistindo. Aquela noite... Ou o que eu acho que foi aquela noite, porque o tempo tinha virado uma coisa estética. Eu deitei no chão dessa cozinha ao lado de meu filho, abraçando ele, tentando transferir todo o meu calor corporal para mantê-lo vivo enquanto a febre dele ia. Preguei para o Deus que tinha ignorado o resto da minha vida. Se você existe, sussurrei para o teto aberto da cozinha. Se você realmente existe, deixa meu filho viver. Deixa a gente viver, e eu nunca vou reclamar de nada novamente. Mateus transpirou pela noite toda. A febre saiu dele em forma de suor que encharcou seu corpo pequeno. Mas quando o amanhecer chegou, aquele amanhecer vermelho do interior, seu corpo estava mais fresco. Ele ainda estava vivo. Os primeiros dias foram um borrão de desespero e descoberta. Descobri que havia vacas no curral, magras, sofridas, com os úberes inchados porque alguém não as ordenha há semanas. Descobri que havia uma horta, completamente seca, mas com as estruturas ainda lá. Caminhos, estacas para plantas, um pequeno sistema de irrigação que ia para um poço. Descobri que havia vida aqui, apenas interrompida. Mas eu não sabia o que fazer com vacas. Eu nasci em uma cidade pequena, mas meu pai era pedreiro. Ele construía casas. Ele não sabia sobre animais. E minha mãe era costureira. A gente comprava leite na loja. Eu nunca tinha tocado em uma vaca. A primeira vez que tentei ordenhar, meu coração batia tão rápido que achei que ia explodir.
A vaca, uma vaca marrom claro, com os olhos grandes e escuros, me observava como se estivesse julgando meus esforços. Meus dedos tremiam. Eu não sabia a força certa. A vaca se mexeu, seu corpo grande se agitou, e ela me chutou, meu joelho explodir em dor. Caí no chão do curral, na sujeira, na urina seca de animal. E chorei. Chorei de dor, de frustração, de raiva por estar ali, de medo de que meu filho morreria e seria por minha culpa por não saber ordenhar uma maldita vaca. Mas Mateus chorou também, e seu choro significava que ele estava com fome. Levantei, limpe meu joelho na minha saia, voltei para aquela vaca. Desculpa, disse para ela, e eu nunca tenho certeza se é engraçado ou trágico que eu peça desculpas para um animal. Desculpa, eu não sei o que estou fazendo, mas meu filho está morrendo. Então, por favor, tentei novamente, mais suavemente, com mais respeito, com a compreensão de que aquela vaca também era um ser vivo que estava sofrendo. Dessa vez, ela permaneceu quieta. As primeiras gotas que saíram foram o leite mais valioso que eu já tinha visto na vida. Coloquei meu filho perto de mim, coloquei o leite morno em uma xícara que encontrei e deixei ele beber. Ele bebeu como um animal faminto. Ele bebeu como alguém que tinha voltado para a vida. A segunda tentativa foi menos dolorosa. A terceira, eu estava começando a entender o processo. Ao final de uma semana, eu conseguia ordenhar 2 vacas, de manhã e de noite, produzindo leite suficiente para alimentar meu filho e para mim mesma, de fome. Porque apesar de haver alimento na cozinha, havia um mistério nele. Como o leite nunca desaparecia, como aquela água continuava correndo, como tudo estava em uma pausa perfeita, como se alguém pudesse voltar em qualquer momento e encontrar tudo exatamente como tinha deixado. Eu tinha medo de acabar o alimento. Então, eu comia o mínimo, usava aquele arroz com moderação, usava aquele feijão como se fosse ouro. Plantei sementes que encontrei em uma lata antiga e quando aquelas sementes germinaram, tomate, cebola, couve, eu chorei novamente. Eu estava aprendendo a viver. As coisas ao meu redor começaram a mudar também. O fogão de ferro da cozinha, que parecia uma máquina complexa de outro planeta quando eu cheguei, revelou-se apenas um fogão. Você coloca lenha, você acende fogo, você cozinha em cima. A primeira vez que cozinhei arroz, de verdade, em um pote de barro que encontrei com água do poço, com sal, com um pouco daquele feijão misturado, foi uma revolução. Não era sofisticado, era simplesmente comida quente. E havia fartura. Havia o suficiente para meu filho comer bem. Havia o suficiente para eu comer bem. Ao final de uma semana, Mateus tinha cor nos lábios novamente. Ao final de 2 semanas, ele tinha energia para rolar no chão. Ao final de 3 semanas, ele estava gordo novamente, saudável, com aquele brilho nos olhos que as crianças têm quando não estão morrendo. E eu era alguém diferente. Minha pele, que estava pálida e translúcida, tinha começado a ganhar cor novamente. Meu corpo, que era apenas ossos, estava ganhando músculos de trabalho. Minhas mãos, que eram de alguém que digitava em computador em uma vida antiga, estavam virando calos e força. Eu estava virando alguém que podia sobreviver. No fim do 3º mês naquela fazenda, eu estava explorando. Havia partes da propriedade que eu não tinha ido ainda. Áreas mais profundas, onde o mato era mais alto, onde as estruturas antigas ficavam mais óbvias. 1 da manhã, enquanto Mateus dormia e as galinhas que eu tinha descoberto em um co-op antigo estavam descansando, eu andei para trás da casa. Havia um galpão. Era diferente da casa. Era mais novo, talvez 50 anos em vez de 100. Construído de madeira pesada que ainda tinha resistência. A porta estava trancada, mas a fechadura era tão velha, tão corroída, que bastou uma empurrada firme para ceder. Dentro havia sombra, poeira, o cheiro de tempo parado, ferramentas, sacos de sementes antigos, coisas que alguém tinha deixado e nunca voltou para pegar. E no canto mais afastado,
Em uma prateleira feita de madeira rústica, havia uma caixa. Madeira, bem preservada, como se alguém tivesse cuidado especialmente disso. Meus instintos gritaram para virar e sair, para não mexer em coisas que não eram minhas, mas eu já tinha começado a virar alguém que seguia meus instintos. Peguei a caixa. Ela era pesada, importante. Quando levantei, a poeira que a cobria desapareceu em nuvens, e debaixo dela havia algo que parecia recente. Um pano cinzento, fino, que se desfez quando toquei. Abri. Papéis. Muitos papéis amarelados, documentos da propriedade, escrituras, registros de compra. Coisas que significavam propriedade, significa legitimidade. E debaixo, um caderno. Não era grande. Tinha a capa de couro marrom que tinha se mantido preservada. A cor tinha desbotado um pouco, mas o material tinha resistido. Dentro havia o cheiro de página antiga, aquele cheiro específico de papel que passou anos em segurança. Abri com cuidado. A primeira página estava em letra de mão, letra de alguém que tinha educação, que tinha cuidado com as palavras. Se você encontrou isso é porque eu já não estou mais aqui. Meu coração disparou. E provavelmente está porque viu aquela porteira, e passou por ela, e entrou naquele lugar que tentei deixar bonito antes de ir. Meu corpo todo começou a tremer. Eu sou Dona Silvana. Eu tinha uma vida que eu não aguentava mais. Um marido que me batia, não com os punhos, mais frequentemente, mas com palavras, com desprezo, com indiferença. Pior que indiferença, com invisibilidade. Eu sentia que era um objeto em sua casa, um objeto que envelhecia. Continuei lendo. Então comprei essa terra, com dinheiro que ele não sabia que eu tinha, economizado ao longo de 30 anos, moeda por moeda, e deixei tudo aqui. Deixei comida, deixei água. Deixei as coisas que uma mulher precisaria para sobreviver se simplesmente saísse de uma vida e começasse outra. As lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu desapareci e comecei uma vida nova em outro lugar, completamente diferente, sem comunicação com ninguém que me conheceu como Silvana da casa do seu Jairo. Continuei lendo por horas. Dona Silvana falava sobre sua vida, sobre o dia que saiu, sobre como deixou um bilhete dizendo que tinha ido embora e que ele não deveria procurar, sobre como se reinventou em outra cidade, em outro estado, com outro nome. E então, a página que meu coração estava esperando. Mas se você está lendo isso agora, é porque você entrou por aquela porteira, você viu aquela casa, você ficou. E isso significa que você também estava fugindo de algo, que você também estava morrendo em um lugar que deveria ser seguro. Então quero deixar você com uma informação. Quero deixar você com uma chance. Essa terra tem documentação legítima. Está registrada em cartório. Está totalmente legal. E de acordo com a lei brasileira, aquela lei que protege os fracos contra os ricos, se você permanecer aqui continuamente, se você cuida dessa terra, se você vive nela como se fosse sua, então, após 6 meses, você pode reivindicar essa propriedade como sua. Eu parei de respirar. É chamado posse contínua e pacífica. A lei diz que se uma pessoa está em uma terra, cuidando dela, vivendo nela, não há violência, não há ocultamento. Então, aquela pessoa passa a ter direitos sobre a terra. Direitos legais. Direitos que nem mesmo o dono anterior pode tirar. Você precisa documentar tudo. Você precisa fazer registros em cartório. Você precisa deixar rastros legais de sua intenção. Mas se você fizer isso, se você ficar, então essa terra pode ser sua. Eu li aquela página uma dúzia de vezes. 6 meses. Eu tinha estado ali por 3 meses. Restava 3 meses. Naquela noite, segurei meu filho enquanto ele dormia e sussurrei para ele: "Nós temos uma chance, meu pequeno. Nós temos uma chance real." Pela primeira vez, desde que ele tinha nascido, eu permitir que esperança entrasse em meu peito. E esperança é uma coisa perigosa.
Porque uma vez que você sente esperança, o medo de perdê-la é ainda pior que o medo original. As semanas seguintes foram de trabalho religioso. Não no sentido de rezar, embora eu fizesse isso também, para tudo quanto é força do universo, mas no sentido de disciplina, de rotina, de transformar essa propriedade de um lugar parado no tempo para um lugar vivo. Eu limpava. Cada dia eu limpava um cômodo diferente. Passava pano, tirava poeira, abria janelas para o ar entrar e carregar aquele cheiro de morte e abandono. Eu organizava. Colocava as ferramentas em ordem. Separava as sementes por tipo. Fazia pilhas de coisas que serviam de coisas que era descarte. Eu planto. Junto com aquelas primeiras sementes que tinham germinado, eu planto outras. A horta que tinha achado vazia começa a ficar verde novamente. Tomate, cebola, couve, alface selvagem que eu encontrava crescendo perto do poço. Eu ordenha, 2 vezes por dia. Minhas mãos agora conseguem isso sem pensar. A vaca marrom, que eu decidi chamar de Mimosa, reconhece meu cheiro e fica quieta quando eu chego. Ela confia em mim. Isso é algo profundo. E eu cuido de meu filho. Mateus agora tem força, tem peso. Sua pele não é mais aquele branco leitoso de alguém prestes a desaparecer. Tem cor, tem vida. Quando ele grita com o pulmão inteiro. Mas havia algo que me preocupava. 1 mês depois que tinha encontrado o caderno de Dona Silvana, quando estava explorando o lado oeste da propriedade, eu encontrei algo estranho. Uma estrutura que parecia ser um bunker. Não era evidente. Estava enterrado parcialmente no chão, coberto por vegetação, com uma porta de metal que tinha sido pintada de verde para se misturar com o ambiente. Se eu não tivesse pisado errado no chão e sentido que ele era mais vazio embaixo, eu nunca teria notado. Meu instinto, esse instinto que tinha aprendido a confiar, gritava para não abrir. Mas a curiosidade é uma coisa que não morre fácil. Especialmente quando você está começando a se sentir segura o suficiente para ser curiosa. A porta estava trancada, mas como a maioria das coisas naquela propriedade, a fechadura era velha. Eu coloquei uma barra de ferro por baixo e empurrei. Ela cedeu. Dentro havia escuridão. Um cheiro estranho, não de morte, mas de coisa viva em um lugar onde não deveria estar viva. Entrei com cuidado. Meus olhos se acostumaram lentamente e o que vi me deixou em choque. Não era vazio. Havia camas, estruturas rústicas de madeira com colchões antigos. Havia garrafas vazias. Havia restos de comida apodrecida. Havia, e isso me fez parar de respirar, tinha sangue no chão. Não muito, mas estava lá. Naquela estrutura subterrânea havia sangue seco no chão. Meu coração começou a bater rápido demais. Meus pulmões começaram a respirar rápido demais. Eu estava tendo uma crise de pânico em um bunker no meio da floresta. Respirei, respirei, respirei. Procurei pistas, procurei respostas. O que eu encontrei foram histórias não contadas. Havia marcas nas paredes. Como se alguém, ou alguns, tivesse ficado lá por tempo prolongado. Havia uma latrina na parte de trás. Havia um sistema rústico de luz, lamparinas antigas ainda com restos de óleo. E havia nomes, gravados nas paredes de madeira. João, 1993. Aparecida, 1993. Rivera, 1994. Maria Conceição, 1992. Nomes diferentes, gravados em tempos diferentes, como se pessoas tivessem estado aqui por semanas, meses, talvez anos. Saí daquele bunker e vomitei. Meu corpo inteiro tremeu. Porque agora eu sabia algo que não queria saber. Essa propriedade tinha uma história. Uma história que tinha sido enterrada, literalmente, e que ninguém estava falando. Volta e ir para a casa lentamente, segurando Mateus contra meu peito, tentando processar o que isso significava. Dona Silvana tinha mencionado no caderno que tinha deixado tudo isso para alguém. Mas ela não tinha mencionado um bunker.
Ela não tinha mencionado sangue. Ela não tinha mencionado nomes gravados nas paredes. O que aquilo significava? Quem era essa pessoa? Ou essas pessoas que estiveram em um bunker escondido, enterrado, separado do mundo? Passei a semana seguinte em um estado de inquietação. Durante o dia, eu funcionava. Ordenha, plantio, cuidado com Mateus, limpeza. Mas durante a noite, eu não dormia. Eu revisei o caderno de Dona Silvana 10 vezes, procurando alguma pista que tivesse deixado passar, procurando alguma explicação. Na página 43, encontrei. Há coisas nessa propriedade que eu não espero que você entenda. A história aqui, a dor aqui, há segredos que foram enterrados, literalmente e figurativamente. Porque algumas feridas são tão profundas que precisam ser mantidas em segredo para que possam cicatrizar. Se você encontrar essas coisas, e é possível que você encontre, saiba que elas não são da sua responsabilidade. Elas são do passado. Você está aqui para construir um futuro. Não procure respostas que você não quer ter. Essa é minha sugestão. Mas eu queria respostas. Aquela semana, enquanto Mateus estava dormindo, eu fiz algo que não deveria ter feito. Eu fui até a cidade pequena que ficava a uns 20 quilômetros de distância. A mesma cidade de onde tinha saído meses atrás. Pedi ao cartório de lá, pedi para falar com o tabelião. Um homem idoso de cabelos brancos me recebeu com ceticismo. "O que uma mulher como você quer em um cartório?" perguntou, e aquela pergunta estava carregada de julgamento. Pela minha aparência, pela minha classe, pelo fato de que eu tinha começado a ser alguém diferente. "Registros", eu disse, "de uma propriedade. Naquela fazenda antiga, a uns 20 quilômetros daqui. Preciso saber o histórico." O homem ficou pálido. "Você está morando ali?" perguntou. "Estou." Ele saiu da sala. Voltou com um livro antigo. Folheou em silêncio. Depois mostrou para mim. Registros de proprietários. A propriedade tinha trocado de mão 6 vezes em 100 anos, mas havia 2 nomes que tinham permanecido por longos períodos. Primeiro, Seu Jairo e Dona Silvana, 1960 a 1993. Depois, Seu Milton, 1993 a 2018. E o último, Seu Carlos, falecido 2019, deixado sem herdeiros aparentes. Mas havia anotações manuscritas nas margens dos registros. Uma delas, feita em tinta preta, dizia: "Investigação aberta em 1994. Desaparecimento de 4 pessoas. Conexão com propriedade nunca confirmada, arquivado por falta de evidências." Meu sangue congelou. "Essas pessoas?" Eu comecei a perguntar. O tabelião levantou a mão. "Não vou falar disso, aquilo foi há muito tempo. Arquivado, esquecido. E se você é inteligente, vai deixar assim." Mas não consegui deixar assim. Quando voltei para a fazenda, encontrei algo estranho. Havia pegadas novas perto do bunker, pegadas de botas, recentes, feitas no máximo há alguns dias. Alguém mais sabia sobre aquele lugar. Alguém mais estava vindo até lá. No 5º mês, veio a tempestade. Não é poesia climática, é feito meteorológico real. O vento começou a soprar ao meio-dia, aquele vento quente do interior que parece vir de um forno. As nuvens começaram a se amontoar, escuras, grávidas de água, pesadas demais para o céu suportar. Quando começou a chover, foi como se uma porta tivesse aberto. Não era chuva, era dilúvio, era o céu caindo, era a terra gritando de alívio por receber água. Eu corri para fechar tudo que podia fechar, mas a casa já estava quase aberta. Várias janelas não tinham vidro. Vários cômodos já estavam expostos. A tempestade entrou onde queria. Água começou a vazar pelo telhado aberto. Começou a pingar dentro dos cômodos. Coloquei tudo que era importante em uma pilha no meio da cozinha. O caderno de Dona Silvana, minhas roupas, as coisas de Mateus. Ele chorava, assustado pelo barulho, pelo medo primal que criança tem de tempestade.
Eu o abraçava, sussurrando tranquilizações que eu mesma não acreditava. Vai passar, meu pequeno, vai passar. Mas parecia não passar. Durante a noite, a casa começou a fazer sons que não deveria fazer. Madeira rangendo, estrutura cedendo. Uma viga no quarto ao lado começou a fazer um som de rachadela, como se estivesse se quebrando em câmera lenta. Por volta das 3 da manhã, parte do telhado desabou. Felizmente, não foi perto de onde eu e Mateus estávamos, mas o barulho foi ensurdecedor. Poeira caiu do teto. Eu permaneci congelada, abraçada a meu filho, esperando que a gravidade não nos matasse. Não nos matou. Quando amanheceu, a chuva finalmente parou, mas deixou uma devastação. O lado leste da casa estava aberto ao céu. Metade do telhado tinha desabado. A água tinha entrado em todos os cômodos. Minhas sementes plantadas, as que tinham sido minha salvação, estavam destruídas, afogadas pela água em excesso. Eu senti meu coração quebrar. Tudo que eu tinha construído, tudo que tinha restaurado, estava em ruínas novamente. E pior, ao caminhar pelos escombros, tentando salvaguardar o que podia, encontrei algo que fez meu instinto de sobrevivência bater um alarme. A porta do bunker tinha sido aberta enquanto chovia. E havia sangue fresco no degrau de entrada. Nos dias seguintes, tentei processar duas coisas ao mesmo tempo: reparar a casa e descobrir o que estava acontecendo. A chuva tinha parado, mas a estrada estava intransitável. Não havia policial que eu pudesse chamar, nenhum adulto que pudesse vir em meu auxílio. Havia apenas eu, meu filho, uma propriedade destruída e o conhecimento de que algo sinistro estava acontecendo bem debaixo de meu nariz. Eu comecei a organizar a parte da casa que podia ser salva. Tirei a água, limpei a lama, separei o que podia ser consertado do que havia perdido. E à noite, enquanto Mateus dormia na cozinha, o único cômodo relativamente seco, eu tomo uma decisão. Eu precisava ir embora, não porque tivesse medo por mim, mas porque tinha medo pelo meu filho. Se havia algo perigoso acontecendo naquela propriedade, se havia um mistério que envolvia desaparecimentos, se havia sangue em um bunker, então meu filho não poderia estar ali. Comecei a juntar minhas coisas. Coloquei algumas roupas em uma bolsa, o caderno de Dona Silvana, um pouco de comida, tudo que era portátil e necessário. Preparei-me para sair, mas foi quando ouvi um carro na estrada. A estrada tinha sido bloqueada pela tempestade. Nenhum carro tinha passado em 4 dias. Mas este carro estava aqui agora, e estava parando em frente à minha casa. 3 carros, na verdade. Saí e vi. 3 homens desceram, todos bem vestidos, todos com expressões de negócio. Um deles tinha uma pasta com papéis. "Boa tarde", disse o mais velho, com um sorriso que não tinha sinceridade. "Essa propriedade é de ocupação privada?" Meu coração começou a bater rápido. "Moro aqui", respondi simples. "Desde quando?" Não respondi logo. Deixei o silêncio ficar pesado. "Desde que precisei." Os 3 homens se entreolharam. O mais velho abriu sua pasta. "Bem, preciso informar. Essa propriedade acaba de ser incluída em um processo de herança. O proprietário anterior, seu Carlos, faleceu em 2019. Ele não deixou testamento válido. A propriedade passou para o Estado. E agora o Estado está buscando ocupantes ilegais para expulsão." Meu instinto estava certo. "Eu não sou um ocupante ilegal", eu disse. "Eu tenho direito de estar aqui." "Sob qual base?" perguntou o segundo homem, puxando um caderninho de anotações. "Posse contínua e pacífica", eu disse, "de acordo com a lei brasileira." Os 3 homens riram. "Menina", disse o mais velho, "você precisa estar aqui há 6 meses, com documentação legal, para reivindicar posse contínua. Você está aqui há quanto tempo? 2 semanas? 1 mês? 5 meses, eu disse. Eles pararam de rir. Isso seria verdade.
Se você pudesse provar, disse o primeiro. Você tem documentação? Eu não tinha, não ainda. O plano era fazer isso no mês seguinte, quando a estrada estivesse melhor. Tenho dias de presença, eu disse, tentando soar confiante. Tenho trabalho feito aqui, tenho meu filho aqui. Bem, isso não é documentação legal, disse o segundo homem. Você tem até o fim do dia para sair dessa propriedade. Se não sair, nós voltamos com a polícia. Eles se viraram e foram embora, deixando uma nuvem de poeira. Eu ficei ali, segurando meu filho, que tinha começado a chorar. Ou era eu que estava chorando e ele estava apenas reproduzindo meu pânico. Tinha passado 5 meses. Restava apenas um mês. Um mês para a propriedade ser oficialmente minha. Um mês que eu não tinha. Aquela noite, tomei uma decisão que ia mudar tudo. Ao invés de sair, eu ia ficar. Mas dessa vez, ia deixar rastros, documentação, provas de que eu estava ali, de que estava cuidando da propriedade, de que tinha a intenção de permanecer. Na manhã seguinte, coloquei Mateus em um pano que tinha aprendido a usar como mochila, aquela forma que vi mulheres carregarem bebês nas ruas. Peguei um pouco de dinheiro que tinha guardado secretamente e caminhei até a cidade. Foi uma caminhada de 20 quilômetros. Levou 4 horas. Quando cheguei, fui direto ao cartório. Quero fazer um registro, disse para a mulher que estava lá. Um registro de posse contínua e pacífica. Ela me olhou como se eu fosse louca. Mas o tabelião, o mesmo homem idoso que tinha me mostrado os registros antigos, levantou a cabeça com interesse. Você está indo fazer isso corretamente, ele disse. Vem comigo. Ele me ajudou. Preencheu os papéis, documentou minha intenção, meu nome, meu endereço, a propriedade, a data em que cheguei, tudo. Você precisa fazer isso toda semana, ele me disse. Novo registro toda semana. Se você fizer isso corretamente, se você permanecer lá, se você deixar documentação legal, então após 6 meses a propriedade é sua legalmente. Mesmo que o Estado diga que não? Perguntei. Ele sorriu. Especialmente então. A lei brasileira protege quem permanece, quem cuida, quem deixa rastros. Voltei para a fazenda com novos papéis, novos registros, novos documentos que provavam que eu estava ali, que eu era real, que eu tinha direito. Aquela semana, fiz o mesmo. E a semana seguinte também. Toda semana eu caminhava para aquela cidade, 20 quilômetros ida, 20 quilômetros volta, com meu filho às costas, para registrar minha presença. Toda semana eu deixava mais documentação de que existia. E toda semana a propriedade se tornava mais minha. No 6º mês, os homens de terno voltaram, mas dessa vez com papéis diferentes. Papéis que mostravam registros oficiais de presença, documentação cartorial, prova de que eu não era um ocupante ilegal. Eles leram os registros, leram e releram. Bem, disse o mais velho com aquele sorriso vazio novamente, parece que você fez sua lição de casa. A lei é clara, eu respondi. Tenho direito a essa propriedade. Legalmente, talvez, disse ele, mas há coisas nessa propriedade que... Eu sei, interrompi. Eu já vi. Os 3 homens ficaram em silêncio. Então você sabe que há coisas aqui que complicam as coisas, disse o primeiro. Eu sei que há um bunker, eu disse. Eu sei que há nomes nas paredes. Eu sei que há histórias aqui. Mas essas histórias não são minhas. Eu estou aqui para construir um futuro, não para resolver o passado. Eles se olharam. Você é uma mulher sábia, disse o mais velho. Ele estendeu a mão. Bem-vindo. A propriedade é sua, oficialmente, legalmente, completamente. Ele me deu os papéis, uma cópia original do registro. Meu nome, minha propriedade, finalmente minha. Hoje meu filho tem 2 anos e 3 meses. Ele corre pela propriedade como se a possuísse desde sempre. Corre atrás das galinhas, corre através da horta que replantei após a tempestade. Grita para as vacas, e elas,
Mimosa especialmente, parecem entender que aquele menino é da propriedade tanto quanto elas. A casa foi consertada. Não é bonita, mas está em pé, está segura, está viva. As paredes foram rebocadas. O telhado foi reparado com telhas de barro que peguei emprestado de uma propriedade vizinha, que agora é vizinha, porque comecei a relacionar com pessoas, porque me tornei parte de uma comunidade. A horta produz tomate, cebola, couve, até uma pequena área de abóbora que se estica por mais de 1 metro. Colho todo dia. Parte vou para meu próprio consumo, parte eu vendo. Sim, eu vendo. Para aquela cidade pequena. Pequena renda, mais renda. As vacas agora são 7. Descobri outras enterradas em uma pastar tão afastada que ninguém tinha visto. Agora elas produzem leite que eu vendo para um derivado. Queijo fresco, manteiga, iogurte. Pequeno negócio. Mas não é sobre o negócio. É sobre o fato de que sou dona da minha vida agora. Nunca investiguei completamente o bunker. Nunca procurei por respostas sobre aqueles nomes nas paredes. Nunca tentei descobrir quem tinha sido seu Jairo, quem tinha sido seu Milton, ou o que tinha acontecido naquela propriedade durante 100 anos. O tabelião estava certo. Algumas histórias precisam ser deixadas enterradas, mas às vezes, quando fico acordada à noite, e ainda fico, é um hábito que desenvolvi e que nunca vou perder completamente. Penso em Dona Silvana. Penso naquela mulher que 30 anos atrás deixou tudo o que tinha conhecido para começar novamente. Penso em como ela deixou aquela fazenda como um presente para uma mulher desconhecida. Penso em como ela não sabia que aquela mulher desconhecida seria eu. Há 3 meses recebi uma carta. Veio pelo correio. Simples, sem remetente. Apenas um envelope com meu nome. Para Teresa, da Fazenda Esperança. Sim, eu nomeei. Depois de tudo, de toda a luta, a propriedade precisava de um nome que refletisse o que ela é. Dentro havia um bilhete, escrito à mão, com letra leve. Meu nome é Silvana. Eu sou a mulher que deixou aquela casa. Eu não tenho certeza como você chegou até lá, mas pelos registros de cartório que um amigo me mostrou, uma mulher chamada Teresa está documentada como proprietária da minha antiga fuga. Eu gostaria de dizer que estou feliz por você. E estou, realmente estou, mas também estou aqui para aviso. Aquela terra tem peso, tem histórias que não pertencem a você, mas que você vai carregar de qualquer forma. Isso faz parte do preço. Você pagou o preço já. Pelo menos em parte. Há uma caixa enterrada em uma certa profundidade, em um certo lugar. O mapa está em anexo, que tem dinheiro. Muito dinheiro. Salvei por 40 anos. Eu nunca vou usar. Você pode. Use para consertar a casa. Use para criar seu filho. Use para ter a vida que eu tive que fugir para ter. E quando seu filho crescer, quando ele entender o mundo, conte para ele que às vezes a vida nos coloca em casas que não pedimos, mas que nos salvam. Conte para ele que às vezes encontramos esperança em lugares que tinham enterrado desespero. Assine, a mulher que fugiu. Não procurei a caixa, não imediatamente. Mas 6 meses depois, quando precisei de dinheiro para trazer um médico para Mateus que tinha febre alta, eu lembrei. Lembrei do mapa, lembrei do endereço. Cavei e encontrei. Uma caixa de metal selada, enterrada a 1 metro de profundidade. Dentro havia dinheiro, mais dinheiro que eu tinha visto na vida. Cédulas velhas, mas válidas. 300 mil reais. Eu chorei. Chorei daquele choro que sai de um lugar que você não sabia que tinha esperança. Hoje, nossa vida é simples. Mateus tem educação. Há uma escola a 5 quilômetros e eu o levo de bicicleta todos os dias. Eu trabalho a propriedade. Eu vendo leite, queijo, hortaliças. Tenho clientes que confiam em mim, que vêm especificamente porque sabem que eu cuido de tudo com dedicação.
À noite sento na varanda, aquela varanda que consertei com minhas próprias mãos, e olho para o céu imenso do interior. Aquele céu que costumava queimar, que ainda queima, que sempre vai queimar. Mas agora, quando queima, estou em casa. Estou em um lugar que é meu, e meu filho, meu pequeno, que quase morreu nos meus braços, está aqui, vivo, saudável, seguro. Às vezes, visitantes chegam, pessoas que conhecem a história, que ouviram que uma mulher jovem viúva, com um bebê morrendo, encontrou um lugar abandonado e o transformou em casa. Eles vêm esperando uma história de redenção fácil. Vêm esperando ver uma mulher quebrada, que se consertou. O que vem é uma mulher que ainda está quebrada, que sempre vai estar, mas que aprendeu a viver com os cacos, que aprendeu que estar inteiro não é objetivo. Estar vivo é. Meu corpo tem cicatrizes, minhas mãos têm calos que nunca vão desaparecer. Meu coração tem rachadelas que nenhuma quantidade de esperança vai selar completamente. Mas isso é o preço de estar viva. No último aniversário de Mateus, ele completou 2 anos, plantei uma árvore, uma pequena muda de ipê amarelo. Aquela árvore que cresce lentamente, que demora anos para ficar forte, mas que quando cresce é praticamente indestrutível. Coloquei uma placa de madeira ao lado dela. Mateus, enraizado, porque aquele é meu filho agora. Enraizado, crescendo, com futuro. E às vezes, quando o sol está descendo, aquele pôr do sol que pinta todo o céu de vermelho e ouro, aquele pôr de sol que só existe no interior, eu fico ali e penso sobre tudo. Penso em meu marido, penso em minha sogra, penso em todos os lugares que eu pensei que seria meu fim. E depois penso em Dona Silvana, naquela mulher desconhecida que 30 anos atrás disse: eu vou deixar uma porta aberta para alguém que precise. E aquela porta era a porteira torta e enferrujada. E aquela alguém era eu. Ninguém deveria ter que passar pelo que passei. Nenhuma mãe deveria ver seu filho morrendo de fome. Ninguém deveria ser invisível o suficiente para se sentir descartável. Mas acontece. Acontece o tempo todo. Mulheres viúvas, crianças abandonadas, pessoas que caem entre as rachaduras da sociedade e desaparecem. O que Dona Silvana entendeu, e o que eu entendo agora, é que às vezes a sobrevivência não é sobre esperar que alguém venha salvar você. É sobre reconhecer uma porta aberta. É sobre ter o desespero e a coragem suficientes para entrar. É sobre trabalhar até seus dedos sangrarem se for necessário. É sobre não desistir no 5º mês quando tudo que você quer é fugir. É sobre documenta sua presença, deixar rastros, reivindicar seu espaço na terra. É sobre dizer: eu estou aqui, eu sou real, essa vida é minha. Mateus cresce e aprende. Aprende que trabalho é dignidade. Aprende que a terra dá se você cuida. Aprende que às vezes você está quebrado, mas você continua de pé. E quando ele for maior, quando tiver idade, vou contar para ele sobre a mulher que fugiu, sobre a porta que deixou aberta, sobre como às vezes, quando tudo parece perdido, há uma porteira velha esperando você entrar. Vou contar para ele que a vida não é sobre heroísmo, é sobre permanecer, é sobre enraizar, é sobre encontrar uma casa, seja uma casa real ou uma casa dentro de você, e dizer que aquilo é seu. O bunker continua ali, escondido, com seus segredos enterrados. Os nomes nas paredes continuam lá, contando histórias que não conto. E a propriedade continua aqui, respirando, viva, transformando desespero em esperança. Como eu, como nós. Quando o sol cai e as luzes começam a piscar, aquelas vagalumes que aqui no interior cobrem o céu noturno como pequenas esperanças, eu sento com meu filho e aponto para elas. Vê, digo para ele. Vê como brilham, ele aponta também. Com a inocência de quem não sabe que a escuridão existe. E naquele momento, entre a luz de vagalumes e meu filho rindo, entendo completamente. Não é sobre a casa ter me salvado.
É sobre o fato de que eu estava desesperada o suficiente para entrar e valente o suficiente para permanecer.